Bom, gente, então dando continuidade ao vídeo anterior, que a gente falou das variáveis qualitativas, agora a gente vai falar das quantitativas. Então, eu corrigi já aqui, que eu vi que eu tinha escrito qualitativas, quantitativas, e a gente definiu utilizar a variável age, idade, como exemplo. Bom, se a gente pensar naquela ideia de tabelas, né? A gente viu que para as variáveis quantitativas, principalmente as variáveis contínuas, o ideal é que a gente crie intervalos de classe, devido à existência de vários valores diferentes para aquela variável. Então, se a gente pegar a variável, a função frec, e pedir a tabela para a variável age, o que vai acontecer? A função ela vai simplesmente pegar cada valor diferente que aparece na variável e vai definir como se fosse uma categoria, né? Como se fosse um nível, um intervalo de classe. Só que como a variável idade tem vários valores diferentes, o que acontece? A gente tem uma tabela gigantesca, o que deixa de ser informativa. Então é importante que antes da criação da tabela, a gente crie esses intervalos de classe, tá? Só para vocês saberem, para a gente criar esses intervalos de classe, uma das funções que existem no R é a função classIntervals. Mas essa função ela depende do pacote classInt, ok? Então, se vocês não tiverem esse pacote no R de vocês, no computador de vocês, o que a gente precisa fazer previamente? Instalar o pacote. Ou eu uso a função install.packages, que a gente já viu numa aula anterior, ou eu posso vir aqui nessa abinha packages, install, digitar o nome do pacote, selecionar o pacote e clicar aqui no botão install, ok? Então, feita a instalação, depois basta carregar o pacote. E aí, o que essa função faz? Dando para ela a variável que eu quero criar o intervalo de classes e o número de classes, aqui eu vou definir como 5, ela cria para mim uma sugestão, né, de intervalo de classe. Então, aqui ela sugeriu, por exemplo, de 0,42 a 19 aberto, de 19 fechado a 25 aberto, de 25 fechado a 31,8 aberto e assim sucessivamente. E olha que interessante. Ela diz o seguinte: uma das 2.225.895 possíveis partições da variável em 5 classes. Então, essa é uma das mais de 2 milhões, né? 2 milhões de possibilidades. E ela dá a informação de que essa variável tem missing data, de fato a gente sabe que tem, né? Se a gente olhar aqui em dados, ó, por exemplo, essa pessoa 6 aqui, eu não tenho informação da idade, tá? É um missing data. Ok? Então, feito isso, eu poderia, então, agora criar a minha tabela, ok? Mas como as variáveis quantitativas, elas apresentam várias medidas resumo, essas são mais interessantes para a gente, que é o que a gente vai ver agora, tá? Medidas resumo. Bom, existe uma função daquele pacote Summary Tools que é sensacional, que é a função deskr, tá? Então, aqui, ó, já até aparece pra gente aqui deskr Summary Tools. Basta eu colocar a função, assim como a função lá frec, né? Basta eu colocar variável, que a função deskr vai trazer para mim várias informações. Então, eu vou até aumentar aqui para vocês verem. Então, ó, para a variável idade, a média é de 29,7 anos, o desvio padrão é de 14,53 anos, a idade mínima foi de 0,42 ano. O primeiro quartil, lembra? A parte de baixo lá da caixinha do boxplot foi de 20 anos. A mediana, que separa os dados em 50% para um lado e 50% para o outro, foi de 28 anos. O terceiro quartil, que é a parte superior da caixinha, separando em 25 em 75 e 25%, 38 anos. A idade máxima foi de 80 anos. O desvio
médio absoluto foi de 13,34 anos. O intervalo interquartílico, o que é isso? Aquela altura da caixa, do box plot, 17,88 anos. O coeficiente de variação de 0,49, né, ou 49%. Então, a gente vê aqui que os dados eles não são homogêneos. E aquelas medidas de assimetria, né, desvio, o erro padrão, e de curtose, que está relacionado lá com o achatamento, né, e com a questão, né, de ser simétrico ou assimétrico, que eu falei para vocês que a gente vai visualizar isso mais, né, de maneira gráfica. O número de observações válidas, ou seja, das 891 observações, apenas 714 possuem a informação de idade, apenas não, né? 80% no caso, que é o percentual válido, tá? 80,13% possuem informação de idade. Então, olha que bacana essa função da SQR que já traz pra gente praticamente todas aquelas medidas resumo que a gente aprendeu na aula teórica. E aí vocês conseguem lembrar de alguma medida que a gente viu e que não está aqui? Na verdade, são duas medidas. A primeira é a moda e os quantis, tá? Então, a moda, que também é uma medida, é a única medida resumo que serve para variável qualitativa, ela vai ser dada pela função mode. A função mode é do pacote DeskTools. E essa função só apareceu aqui porque lá em cima, lá no início da aula, a gente carregou o pacote DeskTools. Se ele não tivesse carregado, não ia aparecer a opção, tá, gente? Então, por isso é importante carregar os pacotes inicialmente. Então, basta eu colocar aqui a função, que é o quê? Age. E aí, ele vai dar o quê? NA. Por que ele deu essa mensagem de NA? Porque a função age possui NA. Então, a gente precisa ter um cuidado, que é utilizar a expressão NA.RM, que significa remover NA. Então, ao remover as informações NA, né, igual a true, eu tenho agora o quê? A moda. Então, a moda é de 24 anos, ok? Então, vamos fazer um teste aqui. Lá em cima, para a variável qualitativa, survived. Vamos ver se funciona. Survived. Morreu. Então, ó, olha que bacana. O que essa função mostra pra gente? Qual é a moda? Então, morreu. E ela aparece quantas vezes? 549 vezes. Lá na idade, qual é a moda? 24 anos. Porque ela aparece 30 vezes. Ok? Então, vou até colocar aqui no nosso código, moda. Então, lembrando, moda é a única medida resumo para variável qualitativa. Ok? E agora a gente vai ver os quantis. Os quantis são dados pela função quanti. Então, basta colocar aqui dados age. Novamente, eu preciso remover os benditos NAs. E aí ele fornece, então, todos aqueles quantis que a gente já conhece, mas... E se eu quiser, por exemplo, um percentil? Ah, eu não quero esses quantis, né, de 25, 50, 75, eu já tenho lá em cima, que é o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil. Né, o 0% é o mínimo e o 100% é o máximo. Mas e se eu quero, por exemplo, 10%, 20%, 30%? Então, a gente vai pedir um help aqui, na função quantil. E existe um argumento que é o quê? Probs. Então, se eu coloco aqui probs, eu vou fornecer uma sequência que vai variar de 0 até 1, certo? De 0 a 100%, mas eu não vou andar de 25% e 25%. Eu vou andar de 10 em 10%. Então, eu coloco ali 0,10. Então, agora eu consigo encontrar todos aqueles
percentis, ok? Certo, gente? Então, basicamente, essas são as medidas resumo que a gente viu na nossa aula, certo? Então, vou colocar aqui percentis, ok? Bom, então, vimos as medidas resumo. Vamos ver agora como a gente faz os nossos gráficos, ok? Então, só para a gente recapitular aqui, né? Não vamos passar sem explorar aqui as nossas informações. Então, se vocês perceberem, né, quando a gente olha primeiro quartil, mediana e terceiro quartil, e também a média, a gente observa o quê? Que a média ela é maior que a mediana, certo? As duas são maiores que a moda, né? A moda foi o quê? De 24 anos, certo? Então, isso já isso já me induz que talvez essa minha distribuição ela não seja tão simétrica. Porque a gente viu que uma distribuição simétrica eu tenho o quê? Média, moda e mediana iguais, tá? Então, como que a gente vai conseguir explorar mais essas características? Por meio dos gráficos. Então, como que a gente vai fazer esses gráficos? Eu já vou deixar aqui posicionado na linha de baixo. A gente vai lá no Edin, procurar o ggplot Builder ou aqui o Esquisse, tá? Então, ggplot 2 Builder, vou clicar aqui, vou selecionar meu banco de dados, vou validá-lo e vou jogar para minha caixinha aqui do X a variável age. Então, vocês vão perceber que a primeira coisa, né, que eu tenho aqui é um gráfico, né, um gráfico de histograma, é um histograma, certo? Então, eu tenho no eixo Y a contagem, a frequência absoluta, e no eixo X a variável idade. Se vocês perceberem aqui embaixo no console, ele mostra uma mensagem, né, de warning, né, chamando a nossa atenção que 177 linhas, elas foram excluídas. Mas por que elas foram excluídas? Porque são aquelas linhas que possuem NA, ok? Então, tá tudo certinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer as mesmas modificações que a gente fez lá para os gráficos de barras. A gente pode mudar o eixo X, mudar o eixo Y, dar um título, ok? E com relação à configuração do histograma, a gente pode mudar o número de bins. Então, aqui o nosso histograma está representado com 30 bins. Agora, imaginem se eu coloco aqui 60 bins. O que vai acontecer? Eu vou ter os nossos retângulos justapostos mais estreitinhos, tá? Se eu diminuo o número de bins, 20 bins, eu tenho os nossos retângulos com uma base mais larga. Então, isso varia muito. Como que a gente vai definir, né, esse número de bins? Depende do nosso tamanho de amostra, tá? Do número de observações que a gente tem. Então, a princípio, a gente pode deixar um valor padrão de 30 bins. E se a gente observar o nosso gráfico, parece o quê? Que a minha distribuição não é simétrica. Eu consigo observar que eu tenho uma cauda maior para o lado o quê? Direito. E se eu tenho uma simetria, né, uma cauda maior para o lado direito, eu tenho uma simetria à direita ou positiva, tá? Então, eu posso também transformar aqui o eixo X. Então, aqui eu tô representando por valores originais, não quero mudar, não tá, ok? Então, a gente deixa como identidade mesmo. Mas a gente tem outras opções. Se a gente passar aqui, ó, a gente tem a opção, além do histograma, do boxplot, gráfico de violino e gráfico de densidade.
Então, vamos clicar aqui. Antes de clicar no gráfico de densidade, vamos fazer o seguinte. Vamos exportar o nosso código. Então, eu vou colocar aqui no eixo X, idade em anos. Então, todas as vezes que a gente modificar alguma coisa, vai aparecer essa mensagem de aviso. É assim mesmo, tá, gente? E aqui, frequência. Certo? Então, agora eu vou exportar o meu código, inserir código no script. Então, se vocês observarem aqui, ó, já coloquei o meu código. Vou transformar agora para gráfico de densidade. Olha como o gráfico de densidade permite a gente observar a curva com mais clareza, né? Com relação a essa questão da minha cauda. Eu consigo observar claramente aqui que a minha cauda, ela é maior para a direita. Então, eu tenho uma simetria à direita, ok? Tomem cuidado que agora o eixo Y, ele não é frequência, então a gente precisa mudar aqui a legenda que correspondia ao gráfico anterior. Agora o que a gente tem aqui é densidade, ok? Então, e o eixo X continua o mesmo, que é a idade em anos. Então, também vou exportar esse código. Ó, já foi colocado lá o código. E agora eu vou fazer o gráfico de boxplot, que é o meu predileto. Bom, então o gráfico de boxplot, para a gente visualizar melhor, eu vou deixar a caixinha com uma cor mais clara. Então, vou definir essa corzinha aqui, ok? E aí, vamos mudar aqui o eixo X e Y, certo? Agora, no nosso eixo X, a gente não tem nada. Mas no eixo Y, o que a gente tem é a informação da idade. Então, aqui no eixo X, para não aparecer essa letrinha X, o que eu faço é deixar com um espaço, porque aí fica uma anotação em branco. E o eixo Y, agora sim, é a idade em anos. Então, o que a gente pode observar em relação ao boxplot? Bom, dá para ver várias coisas, né? Primeiro, a gente consegue ver, vocês conseguem observar que a mediana, ela tá um pouquinho mais para baixo. Vocês conseguem ver isso? Que se eu olhar essa distância aqui para essa distância aqui, essa daqui é maior do que essa aqui. Ou seja, de 50% a 75%, eu tenho, né, uma maior diferença do que 25% a 50%, certo? Então, eu consigo ver também, se a gente observar, que eu tenho outliers. Outliers, né, para maiores valores. Então, é como se eu conseguisse observar a minha cauda se estendendo para maiores valores, ou seja, para valores à direita. Valores, então, que me indicam uma simetria positiva, certo? Então, o boxplot, ele traz muito dessa informação. Vou, então, exportar esse meu código também. E, por fim, a gente vai fazer o gráfico de violino. O gráfico de violino, ele nem sempre fica tão bonito, mas o bacana do gráfico de violino é que a gente consegue ver aquela ideia da distribuição, tá? Se vocês observarem, a gente não tem aqui representado o boxplot, mas existe a opção da gente representar o violino com o boxplot, tá? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, por enquanto, eu não vou exportar esse código, ok? Então, a gente tem aqui 3 códigos que eu vou colocar. O primeiro foi o gráfico, né, o histograma. Então, se eu der um Ctrl Enter, eu tenho representado aqui o histograma. Em seguida, a gente fez o gráfico de densidades. Então, vou colocar aqui, gráfico de densidades. E, por fim, a gente fez o boxplot. E aí, a gente viu que para fazer o gráfico de violino, ele não estava tão bonito, mas existe uma opção
que é ter o violino com o boxplot. Então, vamos tentar? Vai ser um desafio aqui nosso, ok? Então, eu vou procurar aqui em um site chamado rgraphs, rgraph gallery. Esse site, ele fornece vários gráficos e com os códigos em R. Então, quem quiser se aventurar, esse site é bem bacana. Então, eu vou procurar aqui o gráfico de violino. E vou procurar aqui as opções dos gráficos. Então, se vocês olharem, esse gráfico aqui é um gráfico que ele fornece o violino, mas também o desenho do boxplot, tá? Bom, então vamos ver aqui. Parece que eu posso simplesmente adicionar ao gráfico fazer um teste, tá, gente? Vou pegar aqui o código. Se a gente olhar aqui o código do violino, se a gente ver aqui o gráfico do boxplot, a gente tem essa informação aqui. Então, a ideia... Opa, Ctrl Z, eu só vou fazer uma cópia. Ok? Então, era isso que a gente tinha para o boxplot. Se eu substituir aqui boxplot por violin, vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Fez o quê? O gráfico de violino. O pacote ggplot ele é interessante porque ele vai somando comandos, como vocês podem perceber com esse símbolo de mais. Então, a ideia é, será que se eu somar aqui o boxplot, eu vou conseguir fazer, né, aquela ideia de ter um boxplot desenhado? Sim. Então, vejam como foi bem simples, gente. Eu simplesmente peguei o código do boxplot, substituí a palavrinha boxplot por violin no caso, e vi que para esse desenho aqui, ele utilizou esse código para desenhar o boxplot. Então, eu fui, copiei e colei aqui no meu código, dentro do meu código, e ele fez o boxplot correspondente aos meus dados. Então, o bacana desse gráfico de violino com boxplot é que a gente tem a informação do boxplot, mas a gente também tem a informação da distribuição, ok? E aí a gente pode alterar. Então, por exemplo, esse argumento, se a gente mexer aqui para, por exemplo, 0.3, o que acontece? Ah, então é a largura da minha caixinha. Ah, e se eu não quiser uma cor cinza, mas quiser uma cor preta, posso utilizar o black. Esse alfa está relacionado com a transparência. Então, se eu colocar 0.6, então, se vocês perceberem, modificou a cor. Eu aumentei a transparência, ok? Então, quando vocês forem mexer no R, trabalhar com R, procurem brincar com esses argumentos, né? Se eu mexer aqui, o que acontece? Se eu mexer ali, o que modifica? Porque é assim que a gente vai aprendendo. Peguem códigos já prontos, vão mexendo nos códigos, veem o que vocês podem adaptar. Se vocês têm em mente essa estrutura, o que é dado, né? O que é um banco de dados, o que é variável, como eu chamo uma variável, como funciona a estrutura de uma função, o que são argumentos, vocês conseguem se desenvolver bem no R, ok? Bom, então com relação a variáveis quantitativas, eu acho que é isso, ok, gente? Então, esses são os principais gráficos que a gente viu na aula teórica, as medidas resumo. E na próxima aula, então, a gente já vai falar das variáveis qualitativas e quantitativas, mas em um relacionamento de 2 a 2, tá? Então, a gente vai falar da estatística descritiva bivariada. Então, é isso. Até o próximo vídeo.